Glória a Deus. Irmãos, nós vivemos em um mundo que a gente olha ao redor e a gente enxerga que a gente não é daqui. Já acontece às vezes isso? Você olha o sistema do mundo, o ritmo do mundo, a forma como as coisas estão acontecendo, e a gente compara com os padrões que Deus nos propõe, e a gente vê que a gente não é daqui não, né? Não que a gente é melhor, não estou dizendo isso, que nós somos melhores que as outras pessoas. É que é um estilo de vida totalmente diferente do que a gente aprende pela palavra de Deus, não é? As regras no mundo, as regras são outras, não é assim? E Deus, na sua misericórdia, nos protege. A Bíblia fala que existe um esconderijo do Altíssimo e uma sombra do Onipotente, a qual o crente descansa. Amém? Você está protegido por Deus. Mas o fato é que existe uma guerra espiritual acontecendo neste momento. E nós não podemos nos esquecer disso. A gente não está de passagem nesse mundo aqui como se nós estivéssemos num parque de diversões desfrutando de um passeio. A vida não é um passeio. A vida do crente é batalha. A vida do cristão, você tem que enxergar como uma área de guerra. Quão antes a gente descobre isso e quão antes a gente age dessa maneira, mais vitórias a gente consegue desfrutar diante de Deus. Por quê? Porque se a gente olhar para as coisas que acontecem, a gente tentar só explorar o melhor dessa terra, tentar achar as brechas nesse tumulto que está acontecendo para a gente desfrutar de gotinhas de vitória, a gente vai ter uma vida muito aquém do que Deus espera. Deus tem uma vida boa, perfeita e agradável para você. Você toma posse disso? Glória a Deus. Mas é guerra, é batalha. Romanos 12, 2 fala isso. Rogo-vos, porém, irmãos, que não vos amoldeis à forma deste mundo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então aqui Deus já nos apresenta que existe um conflito entre o mundo e o crente. E sempre vai ser assim. Aceite, entenda, a Bíblia nos ensina dessa forma. Talvez você fale, não, mas eu não gosto de me meter em confusão, não gosto de negócio de batalha, é para quem é intercessor, né? É para aquele crente mais fervoroso. Meu irmão, você já está em batalha. A gente tem que entender isso. Já existe uma batalha. O plano do inimigo já está sendo implantado. Ele já está colocando a maldade no mundo. E até Mateus 24, 12 fala isso, devido à maldade estar aumentando, o amor de muitos esfria. Pelo aumento da maldade, o amor esfria. E é assim mesmo, a gente olha para o que está acontecendo na humanidade, e o ser humano é mestre em inventar maldades. Cada vez uma coisa nova acontece, é um golpe novo para querer enganar as pessoas, não é? É um pecado novo que sai, e se a gente não vigiar, o nosso amor vai esfriando, a gente vai se tornando indiferente, a gente vai aceitando essas coisas como situações normais, mas não, nós estamos em batalha. Você não pode aceitar a derrota na sua vida, você não pode aceitar que o mal impere na sua vida. Mas assim como o inimigo está implantando o reino dele, assim como o inimigo está expandindo a maldade, o plano de Deus também está sendo colocado em prática. Existe uma batalha entre o reino dos céus e o reino das trevas, nós estamos no meio dessa batalha, mas o plano de Deus está acontecendo também nesse exato momento. Deus não está
sem saber o que fazer. Já pensou nisso? Eu gostaria que você trouxesse essa visão espiritual. O plano de Deus já está sendo implantado. Desde que, aliás, até a palavra fala que antes da criação do mundo, Deus já tinha feito esse plano. E João 3,16 fala o quê? Vamos abrir? Eu creio que muitos sabem de cor, mas é um versículo chave para a gente entender o plano de Deus. Porque você tem visto maldade no mundo? Quem tem visto maldade no mundo aí? Eu tenho visto maldade no mundo. Você acha que Deus está indiferente? Você acha que Deus não está agindo? Meu irmão, Deus já tem um plano elaborado. Glória a Deus. João 3,16, né, perdão. João 3,16. Vamos ler todo mundo? Eu creio que é um versículo bem conhecido. Amém? Porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas, aleluia, esse é o plano de Deus que já está sendo implantado. Deus já está agindo, Deus já entregou o Filho dele na cruz. Jesus já veio, já morreu, Ele já conquistou tudo o que nós precisamos. A palavra de Deus fala que todas quantas são as bênçãos do Senhor já estão em Cristo. Jesus já fez isso. Aí a gente olha ao nosso redor e parece que Deus não está agindo, mas Deus está agindo, saiba disso, não desista. Deus está agindo na sua vida, nesse exato momento. E é incrível como esse versículo nos mostra a forma como Deus escolheu implantar esse plano de salvação para a humanidade. Porque Deus, sendo todo-poderoso, pensa comigo, Deus é o todo-poderoso. Deus pode todas as coisas. E Ele poderia vir contra o reino das trevas e tudo isso que está acontecendo no mundo com a sua força. Mas Ele escolheu vir com o seu amor. Porque Deus amou. Isso é um grande mistério. Dentre todos os atributos de Deus, Ele poderia vir com a sua inteligência, com a sua perspicácia, né? Ele poderia vir com a sua organização, Ele poderia vir com o seu sopro, porque se Deus sopra, os montes caem. Mas não, Ele escolheu vir com o seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é um mistério que ao mundo está vendado, mas para a igreja foi revelado. E essa é uma batalha, meu irmão, que será ganha através do amor. Mas não é aquele amor dos filminhos de princesa, sabe? Aquele amor dos contos de fada, um amor bobinho. Não, é o amor que Deus está falando aqui. É um dom mais poderoso que existe em todo o universo, no mundo espiritual e natural, porque Deus escolheu assim, Ele falou, apesar de eu ter força, apesar de eu ser todo poderoso, eu vou entrar nessa briga, mas com o amor, e o amor é a arma mais poderosa da igreja. Não estou falando daquele amor bobinho, não estou falando desse amor que o cinema mostra para a gente, estou falando do amor bíblico, um amor que vai contra todos os padrões dessa sociedade. Por isso que o inimigo está tentando esfriar o amor, pelo aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Isso é bíblico, o amor de muitos esfriará, infelizmente vai ser assim, mas que não seja assim dentro da igreja. O seu amor
não pode esfriar. E esse plano de Deus, existe uma peça-chave que se chama igreja. Talvez você fale, mas parece que Deus não está fazendo nada. Deus está fazendo sim. Ele te deixou aqui, Ele me deixou aqui. Quando a gente aceita Jesus, a gente não é levado para o céu de uma vez, porque Ele tem os agentes secretos deles, os soldados dele que Ele deixou aqui, que se chama igreja. O exército de Deus na terra para ganhar essa guerra é a igreja. Entenda isso. Você é um soldado. Igreja não são essas 4 paredes aqui, meu irmão. Igreja somos nós. E ele falou o que a respeito da igreja? Lá em Mateus 16, 18, abre comigo. Deus traz uma revelação quando ele está tendo uma conversa com Pedro. E ele fala o que acontece com a igreja. Mateus 16, 18, ele faz um jogo de palavras com o nome de Pedro, né? E com quem ele é. Jesus na conversa, ele fala, Mateus 16, 18, eu lhes digo que você é Pedro, mas sobre essa pedra, Jesus dizendo dele mesmo, né? Sobre essa rocha, poderíamos dizer assim, eu digo que você é Pedro, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja tem uma função nessa batalha, arrebentar as portas do inferno. Você foi nomeado como um soldado de Deus. Qual que é a nossa especialidade? Abrir portas. Nós somos especialistas nisso. A igreja tem esse chamado. A igreja não está aqui para ser uma organização religiosa. A igreja, existe uma autoridade que foi dada a Jesus para a igreja. 2 peças-chave que existem na terra são o povo de Israel, povo escolhido, e a igreja de Cristo. Nós não estamos aqui, meu irmão, para ter um belo nome, para ser uma instituição. A igreja cumpre um papel na humanidade de abrir portas, de ir contra as portas do inferno, e essas portas não resistirão. A igreja tem uma autoridade que não foi dada a nenhuma outra instituição, meu irmão. Exércitos, ONGs, governos, homens influentes, homens e mulheres famosos, não têm autoridade que a igreja tem. Deus deu essa autoridade para nós. E o que nós estamos fazendo com essa autoridade? Nós não podemos nos esquecer que esse plano de Deus de vitória, porque é um plano de vitória, a história ainda não acabou, é um plano de vitória, amém? Ele passará, ele está passando pela igreja de Cristo, através da pregação da palavra, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, curai os enfermos, libertai os cativos, lembra disso? É um plano que é implementado através da propagação da palavra de Deus, do evangelismo, alcançar vidas para Jesus. É isso que nós estamos fazendo, por exemplo, lá em Borba, 45 missionários. Se você não está acompanhando no Facebook lá, procure saber, está sendo uma bênção. 45 missionários estão lá, já estão os soldados afiando as espadas, estão na batalha. E é um plano que só pode ser implementado se a igreja estiver andando no poder do Espírito Santo.
Porque nós podemos ter pessoas dentro da igreja influentes, nós podemos ter pessoas dentro da igreja ricas, poderosas, mas isso, Satanás não abala as portas do inferno. O que bate de frente com as portas do inferno e elas não resistem é o poder do Espírito Santo que está na igreja, que está na sua vida. Não que nós não possamos ter membros influentes, ricos, glória a Deus, a igreja tem que estar aberta para todos, para o pobre, para o rico, para o sem influência, com influência, o inteligente, o que não tem estudo, não é assim? A igreja é aberta para todos. Mas o que espanta Satanás, o que bota os demônios para correr, é o Espírito Santo dentro da igreja. É o Espírito Santo na sua vida. Se você quer ganhar batalhas, meu irmão, você já tem autoridade. Se lembre disso. Deus te trouxe aqui para você se lembrar disso. Você já tem autoridade dada por Deus. Você é a igreja de Cristo. Mas você tem que andar no espiritual, porque é uma batalha que é ganha espiritualmente. Efésios 6:2, abre comigo, por favor, que nós vamos ir cavando esse conhecimento dessa batalha e como nós devemos agir, porque nós estamos em batalha. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Quem achou aí, dá uma glória a Deus aí. Amém. Vocês estão bom de Bíblia? Pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou contra pessoas, fazendo parênteses aqui, amém? Creio que está bem claro aqui, né? Nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades e os dominadores do ar, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Essa luta, meu irmão, não é no natural. Talvez o natural bata de frente contra você. Talvez pessoas estejam investindo contra você. Talvez situações no natural estejam infringindo contra você, te atrapalhando, querendo roubar a sua alegria, querendo roubar a sua paz. Situações do dia a dia, no natural. Mas por trás desse natural existe o espiritual. Porque nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores do ar, contra as forças espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais. E você tem que ter essa visão. Porque se você tem essa visão, meu irmão, você vai dar o tiro certeiro na hora de batalhar, na hora de guerrear. Quantas vezes a gente, no ímpeto de resolver um problema, age de forma natural e a gente não consegue resolver o problema? Quantas vezes a gente está batalhando, talvez você esteja batendo, e os seus golpes não estão surtindo efeito, que você está batendo no natural, meu irmão. É espiritual. É claro, aqui a gente precisa fazer um parênteses. Existem aquelas pessoas que costumam espiritualizar tudo. Já reparou? A gente até estava conversando a respeito disso quando a gente chegou aqui compartilhando. A gente deu um exemplo ali. A pessoa não abastece o carro e aí ela vem para a igreja e a gasolina acaba no meio do caminho e ela fala: o inimigo está furioso contra a minha vida. Não quer deixar que eu chegue na igreja. Não, ela não abasteceu o carro. Por isso que ela não chegou. Não é? É uma questão prática. Mas existem batalhas que são espirituais, meu irmão. E você tem que ter esse discernimento.
A gente não pode espiritualizar tudo, mas nós não podemos ignorar as astutas ciladas do inimigo, como a Bíblia fala. Se você está vivendo um problema que foge da alçada natural, você está percebendo que não é uma solução espiritual, e Deus te dá esse discernimento, Deus deu esse dom à igreja, sabia? É um dom de discernimento de espíritos, é um dom que é dado à igreja, você pode pedir para Deus esse dom. Deus, me dá revelação, deixa eu ver o mundo espiritual, deixa eu entender. Porque, do mesmo jeito que tem gente que espiritualiza tudo, tem aquelas pessoas que ignoram que existe uma batalha espiritual. Isso aí não tem nada a ver, né? Irmão, a maior mentira que o inimigo pode contar é que ele não existe. Porque se ele te enganar que ele não existe, que ele não está agindo, ele já venceu. Não ignoramos as astutas ciladas do inimigo. Olha para a sua vida. Olha para as lutas que você está vivendo. Será que não são espirituais? Pensa nisso. Mas se essas lutas são espirituais, como é que eu faço? Porque eu sou de carne e osso. Aí o versículo continua em Efésios 6,13. Por isso, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. E então Deus vai apresentar aqui uma armadura, meu irmão. Que tremendo, olha aqui que mistério. Ele vai apresentar peças de uma armadura, e usa como exemplo o soldado daquela época, né? E Deus começa a nos apresentar que existem peças de uma armadura espiritual que você pode vestir no mundo espiritual e você batalhar e vencer. Que tremendo isso, não é? Se não tivesse isso na Bíblia, a gente ia ficar meio sem saber como agir. A gente ia saber, mas a batalha é espiritual, eu entendo, mas como é que eu faço então? Como é que eu ajo? Então Deus vai apresentar para nós uma armadura. E aí começa a apresentar as peças da armadura. E se você continuar lendo aí, quais são as armaduras que a gente pode identificar aí? Várias armaduras. Como é que fala aí, ó? Qual que é a primeira armadura? Tenta continuar lendo aí, identifica aí para a gente. Qual que é a primeira? Armadura. Peça da armadura, perdão, né? Quem pode identificar aí? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais vencer no dia mau e depois de ter feito tudo, né? E aí ele vai apresentar aqui, ó. Versículo 14. Estais, pois, o quê? Firmes, cingindo-vos da verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomem também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele vai apresentar aqui, então, virtudes de um caráter cristão, de um comportamento cristão, que são armas, peças de uma armadura nas quais você vai vencer essa guerra. Essa guerra não é travada na trocação de golpes, não é com armas bélicas naturais, ela é uma guerra que é vencida através de comportamento cristão. Isso aqui são peças-chaves para você vencer. Ora você vai precisar do capacete, ora você vai precisar do escudo, ora você vai precisar da espada, mas você tem que agir com essas armas. Como fala lá, né? Em 2 Coríntios 10:3, não precisa abrir, mas olha o que fala, 2 Coríntios 10:3. Pois embora vivamos como homens,
nós não lutamos segundo os padrões humanos. Não é isso mesmo? Aí o versículo 4, as armas com as quais lutamos não são carnais. Pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E então destruímos todos os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-los obediente a Cristo. Olha que tremendo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. E elas destroem fortalezas. Talvez fortalezas estejam se levantando na sua vida. Muralhas estejam querendo se levantar. Talvez anos você já está esperando uma mudança. Talvez por anos você já está orando, pedindo, meu irmão, as armas da nossa milícia não são carnais e destroem fortalezas. Creia nisso. Não haja no natural. Não desista, meu irmão. Talvez Deus trouxe você aqui para te falar isso. Não desiste. Continua lutando. Mas você tem que lutar da maneira correta. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Você tem agido no natural ou no carnal? Essa pergunta fica para nós. Será que eu estou lutando no natural, tentando resolver os problemas com as minhas forças, com o meu braço? De alguma forma eu vou resolver. Meu irmão, age no espiritual para você ver. E eu creio que vamos começar a contar testemunhos de milagres e milagres e milagres. E essas armas espirituais, elas se aplicam de forma prática, através de atitudes que nós podemos tomar como igreja. Primeira arma espiritual, uma atitude que a igreja tem que fazer quando ela está em luta, oração. Sim ou não? Oração é arma de guerra? Glória a Deus! Então por que a gente não ora? Não é? A gente sabe disso, mas quando a gente está no problema, a gente quer agir. A oração parece um negócio passivo, parece que não vai criar resultado no primeiro momento. É isso que o inimigo quer que a gente pense. A oração, meu irmão, oração não é meditação. Oração não é aquele momento de você se centrar como ser humano, não. Oração é você clamar a Deus. E quando a gente pede para Deus, Ele fala, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Todo o que pede, recebe. Todo o que procura, encontra. Todo o que bate a porta, lhe será aberta. A oração é a chave da vitória. Lembra que Jesus falou sobre essa rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e lhes darei as chaves do reino do céu. Sabe uma primeira chave do reino do céu? Oração. Abre portas. Talvez você mas eu não sou muito de orar. Meu irmão, aprende rapidinho, porque é essencial na vida do crente orar. Talvez você vai ser uma pessoa de oração mais objetiva, porque tem irmãos que têm o dom de oração, né? Aqueles irmãos que a gente desvia na hora de orar pelo alimento. Principalmente se a gente está com fome, né? Não, para ele não, vamos pedir para o outro, porque aquele ali, ele pega para orar e já começa a agradecer a cadeia produtiva inteira do arroz. Depois do feijão, né? Abençoa quem pôs a mão nesse feijão lá quando plantou a semente. E vai. A gente fala que vai abrir o mar vermelho, né? Tem gente que tem esse dom. Tem gente que tem o dom de oração mesmo. É um dom de Deus. Mas além de ser um dom de Deus, é uma necessidade da igreja. A igreja tem que orar. Você tem que ter uma vida de oração. Qual a outra arma que a igreja tem disponível? A palavra de Deus. A palavra de Deus é uma arma, é outra chave, meu irmão. Quando você está em meio a uma luta, uma batalha, um problema, começa a declarar a palavra de Deus em cima daquele problema. Você lembra que
Pedro falou: Jesus, essa pescaria já deu prejuízo. Aí eu estou falando, né? Nós já pescamos a noite inteira, nós já pagamos o diesel do barco, se fosse na nossa época, né? A noite inteira de pescaria, não pescou foi nada. Mas diante da tua palavra lançaremos a rede novamente. Diante da tua palavra. Quando Pedro também vive aquele momento de andar sobre águas tumultuadas, andando sobre águas de tempestade, ele foi ousado de sair daquele barco, não foi? Você sairia. Mas sabe por que ele saiu? Porque Jesus mandou. Então ele não estava andando sobre as águas, ele estava andando em cima das palavras de Jesus. A palavra de Jesus que estava sustentando ele. E é assim hoje na sua vida também, meu irmão. Ministra a palavra de Deus em cima dos problemas que você está vivendo. Ah, mas eu não sei. Mesma coisa da oração. Então procure saber, meu irmão. Procure saber. Está acessível para nós. Nós temos o curso aqui, ó. Toda semana tem curso aqui de Bíblia, para você aprender. Venha aos cultos, leia a palavra de Deus, para você ter propriedade para ministrar a palavra, direcionar diante dos seus problemas. Outra arma que a gente tem, a adoração. Meu irmão, a adoração é uma arma. Eu posso dizer, como nós somos do Ministério de Adoração, meu irmão, a adoração é uma grande arma. Parece ser um negócio tão passivo também, né? Ah, vamos cantar uma musiquinha aqui. Quando você adora a Deus, você atrai a presença de Deus para a sua vida. E quando a presença de Deus está na sua vida, o mal vai embora. Simples assim. Vocês se lembram de Davi, Saul? Saul já não tinha mais o Espírito de Deus e a casa estava vazia. Quando a casa está vazia, o que acontece? Vieram espíritos demoníacos sobre a vida de Saul. Qual era a única coisa que resolvia? Traz um tangedor lá, traz um tocador lá. E aí chamaram Davi, saiu lá de trás das malhadas com a harpinha dele e começa a adorar a Deus, e os demônios iam embora da vida de Saul. Acontece isso hoje também. Então imagina você clamando a Deus, orando, pedindo para Deus um milagre, e aí você também ministra a palavra sobre aquela luta, e aí você começa a adorar a Deus, a presença de Deus vem sobre a sua vida. O inimigo tem que bater em retirada. E existe a última arma que Deus colocou no meu coração, que é o quê? O jejum. Jejum, meu irmão. Jejum, aí já é a arma mesmo de destruição em massa. Porque Jesus revelou que existem certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Dependendo da luta que você estiver enfrentando, você precisa fazer um propósito diante de Deus de jejum. Jejum não é ficar sem comer só, não é regime. Jejum tem um propósito. Jejum é por um motivo específico, tem um período específico e tem um propósito específico. Amém? Não, eu vou jejuar por essa causa. Vocês lembram de Daniel? 21 dias ele se propôs a orar e jejuar por uma revelação de Deus. Ele precisava de ter uma revelação, que ele tinha entendido que uma profecia iria se cumprir, haviam se completado o tempo que Deus já tinha determinado, ele estava meio sem entender, então ele faz um propósito diante de Deus. Então você pode fazer isso também, um propósito de jejum. Talvez você esteja enfrentando problemas que não estão acontecendo, não está vendo solução, meu irmão, jejum na carne, porque a carne milita contra o espírito. Quando você faz um propósito de jejum, a carne berra ou não berra? Berra. Aí, quando você está em jejum, que te convidam para o churrasco, não é assim? Se a gente falar, vamos fazer um jejum, já deu fome na hora, não é assim? Impressionante. Quantas vezes a gente está no trabalho, e aí, comigo já, às vezes, eventualmente acontece, o trabalho não deu tempo, aconteceu alguma coisa, não deu tempo de ir em casa almoçar.
E você passa o dia, você consegue. Agora, quando você está em jejum, meu irmão, vai chegando a hora do almoço, você já começa a carne militar mesmo. Aí você fala, não, você não é você que manda a carne, é o Espírito Santo que está aqui. É o Espírito Santo que manda, não é você não. Então essas são algumas armas que Deus nos deu para guerrear essa guerra e vencer. Amém? E assim como nós devemos conhecer que nós estamos em guerra e quais são as armas que nós temos, nós também temos que entender quais são as estratégias do inimigo, para a gente concluir. Então, sabemos que estamos em guerra, conhecemos as nossas armas, e agora a gente vai conhecer qual que é a estratégia do inimigo. Não é fundamental numa guerra isso? Quando um general vai travar uma batalha, ele faz isso. Ele estuda o campo, lá a região onde vai ter a guerra, ele conta soldados, ele vê quais são os armamentos que ele tem disponível para guerrear, e agora ele vai avaliar o inimigo. Como é que esse inimigo age? Quantos soldados ele tem? Eles vão vir pela esquerda, vão vir pela direita, o ataque vai ser aéreo, e ele vai então estudar o inimigo. E nós também, como igrejas, a Bíblia nos mostra qual é o modus operandi, né? Qual que é a forma como o inimigo trabalha. João 10, 10, abre comigo. João, capítulo 10, versículo 10. Hoje tudo versículo conhecido, né, irmão? Esse também acho que a gente pode ler junto, que tal? Todo mundo conhece? Vamos ler? O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Que bom que Jesus terminou assim, né? Mas ele apresenta o inimigo, entenda, ele vai agir dessas três maneiras na sua vida. Ou ele vai querer roubar, ou ele vai querer matar, ou ele vai querer destruir. Essa é a forma como o inimigo trabalha. Ele só faz isso. Satanás está 24 horas pensando nisso. Como roubar, como matar e como destruir. Sabe igual a gente às vezes vê aqueles crimes que vêm de dentro do presídio? Os caras dão o golpe através do telefone, como é que os caras conseguem lá dentro? Aí a gente pensa também, o que a gente fala? 24 horas à toa, só pensando em fazer maldade, não é assim que a gente fala? No inferno é a mesma coisa. Não existe outra atividade no reino das trevas que não seja planejar a maldade. E nesse momento, eu não falo isso para te assustar não, meu irmão, eu falo isso para você abrir os seus olhos. Nesse momento, Satanás está intentando contra as nossas vidas para roubar, matar e destruir. Ele não desiste de ser diabo. Ele não vai largar o osso, como fala, né? Ele não vai abandonar essa missão dele. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então fique esperto, porque o inimigo é mestre em roubo. Se até a glória de Deus ele quis roubar, já pensou nisso? Até a glória de Deus ele quis roubar para ele. E ele vai querer roubar, mesmo na sua vida e na minha vida. E uma das coisas que ele quer roubar, eu creio, na sua vida e na minha vida, uma das principais coisas, mais que bens materiais, e que a gente tem que vigiar, é se ele não pode roubar a nossa fé.
O inimigo é mestre em tentar roubar a sua fé e a minha fé, a fé da igreja. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, a sua vida não anda. E o inimigo vai querer roubar isso. Fique esperto, meu irmão, igreja de Cristo, vamos abrir os olhos, porque neste momento o inimigo tem intentado, tem planejado para roubar a fé da igreja. Uma igreja sem fé, uma igreja religiosa, ela se acostumou a ir no domingo, mas ela, vou porque não? Eu vou porque eu vou, todo domingo já faz parte do meu planejamento de semana. Assim como eu planejo ir trabalhar, assim como eu planejo descansar, eu planejo ir na igreja. Meu irmão, como anda a sua fé? O inimigo está roubando a sua fé? Fique ligado. Olha só o que fala 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigilantes. Vamos receber essa cajadada aqui, essa noite. Sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês estão passando pelos mesmos sofrimentos por todo o mundo. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará força e os porá em lugares firmes e alicerçados. Então saiba, meu irmão, neste momento o inimigo está ao nosso redor, procurando quem possa tragar, aqui até falando como um leão. Eu não quero virar comida de leão. Você também não pode virar bife de leão. Como é que a gente faz para isso não acontecer? Permaneçam firmes na fé. E aqui até dá um consolo. Saibam que no mundo inteiro tem um monte de crentes sofrendo do mesmo jeito, meu irmão. O inimigo não muda. Lá na China, o inimigo está tentando roubar, matar e destruir os nossos irmãos chineses. Lá na África, lá em Borba, lá em Portugal, lá em Picos, no Piauí, lá na Maranduba, em qualquer lugar, o inimigo está roubando, matando e destruindo. Todo mundo está passando pelo mesmo problema. E quando a gente está num problema, é incrível como a gente acha que só a gente passa por luta, né? Quem passa por luta aí, levanta a mão. Dá uma olhada em volta. Você não está sozinho, não. Eu passo por luta também. Todos nós estamos no mesmo barco. O que a gente tem que fazer? Permaneçam firmes na fé. Isso é o que vence o mundo, a fé no Filho de Deus. Deus nos colocará, depois de termos sofrido por um pouco de tempo, porque no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, Deus nos restaurará, nos confirmará, nos dará força e nos colocará sobre firmes alicerces. Toma posse disso nessa noite. Deus vai te restaurar, se você ficar firme na fé. Deus vai confirmar todas as coisas na sua vida. Deus vai te dar forças e Deus vai colocar seus pés num alicerce firme. Quem toma posse disso? Eu tomo posse para a minha vida, Deus. Essa palavra não está voltando vazia. Eu tomo posse dela aqui nessa noite. Então não deixe Satanás roubar a sua fé. Fundamenta a sua fé novamente aí. Te apruma no que você acredita. Você acredita em Deus, você acredita no Espírito Santo, você acredita em Cristo Jesus, o Filho de Deus, Cordeiro de Deus que foi morto, Cordeiro de Deus que ressuscitou. Meu irmão, como isso irrita Satanás, quando a gente reafirma a fé no nosso coração. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Ele morreu por mim, pela graça eu sou salvo mediante a fé. Isso não é de mim não, é um dom de Deus, não é pelas minhas obras, para que eu não fique me achando.
Eu creio que Ele ressuscitou. Eu creio que Ele voltará para buscar a igreja. Eu creio que Ele é Jeová Jireh. Eu creio que Ele é Jeová Rafá. Reafirma a sua fé no seu coração. Eu creio que Ele é o Senhor dos exércitos. Eu creio que Ele é um Deus todo-poderoso. Que Ele pode todas as coisas. Eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você vai reafirmando a sua fé no seu coração. Não deixa a sua fé esmorecer. Outra coisa que o inimigo vai tentar roubar na sua vida, a sua motivação, o seu ânimo. Quantas vezes a gente até tem fé no nosso coração, mas sabe aquele tipo de fé que você crê que Deus pode fazer? Não é que você não tenha fé, mas só está faltando ânimo. Eu creio que Deus pode fazer, mas é que Ele pode de uma suposição, de uma possibilidade. Muitas vezes a gente não duvida que Deus possa fazer. A dúvida é se Deus pode fazer na nossa vida. Não é assim? Inimigo querendo roubar a sua motivação, o seu ânimo. E olha o que João 16:33 fala. Eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O versículo termina assim. Meu irmão, Jesus já venceu essa batalha. Só está faltando as últimas peças do quebra-cabeça. Jesus já venceu. Não é uma batalha que está a ser vencida. Jesus já venceu o mundo. Então, te motiva, meu irmão. A palavra até fala assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que te dá esperança? Pensa agora, o que você pode trazer na sua mente que te dá esperança de continuar vivendo? Talvez seja a família que Deus te deu. Isso me dá esperança de continuar vivendo. É isso que me impulsiona a sair de casa e trabalhar. Eu tenho umas boquinhas para cuidar lá. Eu tenho que... Não é assim? Isso me dá esperança. O que mais que te dá esperança? A minha saúde, né? Isso me dá esperança. Que bom, eu estou aqui podendo trabalhar, podendo fazer as coisas para Deus. Mas existem outras coisas mais altas que nos dá esperança. O chamado de Deus na minha vida, os planos de Deus para mim, as promessas que Deus fez para mim um dia. Isso me dá esperança, meu irmão, de continuar. Isso tem que trazer esperança para você. Deus planejou a minha vida e Deus conta comigo por uns projetos aí. Quem tem promessa de Deus aí? Deus, isso tem que te dar esperança. É isso que te motiva. Abraão percorreu uma terra que ele não conhecia. Perambulou por uma terra, largou o conforto da casa do pai, largou a zona de conforto dele. Por quê? Porque Deus havia feito uma promessa para ele. E ele percorreu aquela terra por conta de uma promessa. Aquilo dava motivação para ele levantar todos os dias e andar um pouco mais. Que as promessas do Senhor na sua vida te dê motivação para você andar um pouco mais. Tende bom ânimo, igreja. Eu venci o mundo. Jesus está falando para nós aqui nessa noite. Levanta a cabeça, meu irmão. Se você tem andado amargurado, triste, as lutas estão pressionando você aí, né? Estão querendo enlatar você. Meu irmão, se expande aí, se espreguiça, se levanta como homem e mulher de Deus. Renova as suas forças, renova os seus ânimos. Jesus já venceu essa luta para você. Quero te trazer, porque as boas novas, evangelhos é boas novas são boas notícias. Eu quero te dar essa boa notícia, Jesus já venceu essa luta que você está preocupado aí. Talvez isso está tirando seu sono, está tirando sua paz, Jesus já tem a vitória para você.
E a última coisa que Satanás quer roubar são as nossas prioridades. Porque se ele rouba a nossa prioridade, ele tira o seu foco de vida. Vamos abrir Tiago 4:7. Gostaria de estar chamando já o Ministério de Louvor. Amém? Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele vai fazer o quê? Fugirá de vós, aleluia! Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vós. Limpe vossas mãos, pecadores, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, e ele os exaltará. Aleluia. Aqui está falando de prioridade. Quando a gente vê aqui, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Você imagina você botando os demônios para correr, meu irmão? Mas existe um preço a pagar, se submeter a Deus. Como começa o versículo. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Se aproximem de Deus, esteja perto de Deus. Muda o seu comportamento, aí vai falar sobre lavar a mão, renovar a mente, purificar o coração. E ele então os exaltará. E aqui vai revelar o segredo, como que você bota o diabo para correr. Como andam suas mãos? Como anda sua mente e como anda seu coração? Por isso que a palavra fala que nós devemos amar a Deus com todas as nossas forças, as mãos, com todo o nosso entendimento, a mente, e com todo o nosso coração. Amar a Deus acima de todas as coisas. Deus tem que ser prioridade.